Como meu parceiro de grupo já me apresentou, eu vou começar a falar sobre o livro em si. Então, a narrativa começa com Robert Walton no meio do Polo Norte. E literalmente do nada ele avista alguém puxando o trenó no gelo. Esse alguém era Victor Frankenstein. Ele era o cientista que fez amizade com Walton e decide contar a história para ele. Victor tinha vários anos de estudo para criar uma nova vida usando cadáveres humanos. Meio louca a ideia, né? Então, após ele descobrir uma teoria assim, ele decide colocar essa teoria em prática e começa a passar de cemitério em cemitério, procurando as melhores partes, assim como ele falava, as melhores partes dos corpos humanos para criar na sua vida. Ele consegue dar a vida a uma criatura enorme. Ela era animada por meio de impulsos elétricos. Aí, Victor, depois de ver que deu certo a sua invenção, ele ficou muito satisfeito com seu trabalho. Mas depois de pouco tempo, ele percebe a enrascada que se meteu. E ele fica com tanto medo que abandona a sua invenção. Então, esse monstro, que foi criado pelo Victor, com vida, ele foge do laboratório com, com uma mala de roupas e livros. Então, ele vai morar em uma cabana. E ele do lado de uma família de franceses. Aí, com a ajuda dos livros, ele aprendeu a ler e falar. Depois de um certo tempo, ele tomou uma coragem. Esse monstro tomou uma coragem para falar com a família, né? Para ter o contato com a família, esperando que a família acolhesse ele, né? Mas ao contrário, totalmente ao contrário disso. A família, é, a família machuca o Frankenstein. A família ataca esse monstro. Então, esse monstro que tinha, mesmo com esse, mesmo sendo uma criatura assim, movida por impulsos elétricos assim, ele tinha emoções. Aí ele fica com ódio da humanidade em si, não só da família que atacou ele, mas pela humanidade também. Então, ele decide se vingar do seu próprio criador. Então, ele consegue informações como o local da onde a família de Victor vivia. O monstro não perde muito tempo e quando chega na casa da família, mata o irmão mais novo de Victor. A família coloca a culpa na empregada. Então, o Victor já se ligou que o culpado do crime era aquele monstro que ele criou. Então começa a procurar ele novamente. Os dois se reencontram e o monstro começa a contar para o Victor o motivo de sua revolta. Então ele pede para que o cientista crie uma companheira para ele, que não tenha medo dele, sim, né? Porque todo mundo tinha medo dele. Então Victor, ele negou o pedido do monstro e esse monstro começou a matar as pessoas de ódio do seu criador mesmo. O Victor dá um nome ao monstro, de Frankenstein, que era seu próprio sobrenome. Mesmo sem o Victor concordar, cria uma forma feminina do Frankenstein. Mas ele destrói o núcleo dessa forma, para não criar uma nova raça de criaturas horripilantes. Mas Frankenstein repara e fica mais furioso ainda, matando o melhor amigo e a noiva do cientista, e fugindo para o Ártico. Victor, arrasado, começa a perseguir Frankenstein até o Ártico, e também tenta matar a criatura. O Victor acha o navio de Robert e começa a contar o que ele tinha passado. Mas como o cientista já estava muito fraco e debilitado por conta do tempo do Ártico, e por isso ele morre no navio.
Então Frankenstein consegue de algum jeito entrar no navio e se depara com o criador morto. Mesmo com o espírito de raiva e ódio, Frankenstein tinha sim sentimentos e começa a se sentir culpado com a perda de seu pai, né? Seu criador, ele considerava um pai para ele, né? Então, Frankenstein fala com o Capitão Walton que não vale mais a pena viver e iria se atirar em uma fogueira, acabando com sua existência para sempre. Fim. Após abordar o tema da história do livro, eu vou passar algumas curiosidades sobre ele. Para você que quer saber mais, aprofundar, gostou do livro, vou passar as curiosidades aqui para você. E é isso. Frankenstein surgiu na Suíça, quando Mary e seu namorado Percy passavam alguns dias em uma companhia de escritores e personalidades muito importantes. Então, o dono da casa, onde estavam hospedados, era um ícone do romantismo. Outro escritório famoso presente era John, o primeiro a escrever uma história de vampiros, assim dando início a grandes histórias como Drácula. O clima lá estava muito ruim, então, permanecendo hospedados, eles fizeram uma história, uma competição assim de história de fantasmas, que seria apresentada depois. Assim surgiu a grande obra Frankenstein. Obrigado pela atenção e tchau, tchau.